Vamos com mais um react aqui do Inteligência Limitada, que teve um episódio especial sobre escrita, com Afonso Solano, Eduardo Spohr e Leonel Caldela. Agora os três, não sei se são os três de verdade, vamos ver aqui, falando sobre os maiores erros de um escritor iniciante. Vamos ver o que eles têm pra falar aqui pra gente. Vambora! Que ele te liberta muito. Sim. Porque é impossível uma história de RPG ficar perfeita. Porque são, 5, 6 pessoas ao mesmo tempo, falando, colaborando, tendo as suas próprias ideias. As ideias são de improviso, em geral. Mesmo que o mestre tenha planejado, os jogadores estão improvisando, o mestre está improvisando em cima daquilo. Então, tu começa a ver que não tem problema de essa história ficar, entre aspas, ruim. De a história ficar, nossa, ficou meio quebrada aqui, esse personagem a gente esqueceu, isso aqui... Eu achava ia ser um momento super épico se eu matasse o dragão agora, mas eu rolei mal os dados. O cara prepara um sábio que vai entregar um desenvolvimento do plot correto, aí chega na hora, alguém vai lá e aí eu matei o cara! Que é um clássico, né, cara? Escrevi o texto pro cara e, né, alguém matou ele. Então tu te desapega, né? Tu desapega desse perfeccionismo. Eu acho que muita gente passa por essa questão, não, eu quero que minha história de RPG seja boa, parece um filme, e nunca é. E nunca começa a escrever, né? Muita gente não consegue colocar uma primeira letra no papel porque acha que não tá perfeito aquilo, e não vai ficar... Toda vez que eu escrevo um capítulo, chega ao final do capítulo, não sei se eu falei da outra vez que eu vi aqui, e sempre tá horrível. Sempre tá horrível a primeira vez que você escreve, não sei se... Eu falei, o dia que eu escrever um capítulo no final, falar, tá excelente, preciso mudar uma letra. Vai ser o dia que eu vou parar de escrever. Porque aí o que me move é esse desafio de pensar, tá ruim. Então agora eu vou trabalhar pra... O que tá errado? Errado, né? Mas o que eu posso melhorar? Talvez isso que separe, de fato, o escritor profissional do amador. Porque o amador vai olhar e falar, tá ruim, vou jogar isso aqui fora, amassei, já era, começa um outro projeto, aí começa outro e não consegue... Não. Vai ficar ruim e você pega, é como lapidar uma joia, né? Você fica bruto, depois você reescreve, você edita e você, quando chega ao final, você tem a tua recompensa de ter feito algo razoável. Não vou dizer que tá perfeito, nunca é. Mas é algo... Isso é um ponto interessante, né? O Eduardo Spohr falando, e ele já falou isso várias vezes, até em outro podcast, ele falando que sempre o primeiro capítulo dele fica ruim, a escrita dele fica ruim. Mas além disso, um ponto que ele acrescentou aqui, que eu ainda não havia escutado, que é a diferença do amador pro profissional, né? O escritor amador, ele vai pegar, jogar fora e vai escrever de novo, né? Por acreditar que aquele texto é ruim. Né? O profissional, ele vai trabalhar esse texto, porque ele já entende que o texto de fato vai ficar ruim quando ele termina. E um texto, da primeira versão escrita até a publicação, ele passa por diversas, mas são muitas mesmo, etapas de revisão. Só para ter uma pincelada rápida aqui, o escritor escreve, depois que ele termina ou o capítulo ou o livro, aí vai de cada um, ele vai revisar essa primeira vez, de repente ele vai reescrever o começo, vai escrever o final, vai acrescentar, o parágrafo, o capítulo vai ficar maior, vai ficar menor, e aí ele dá continuidade no livro, por exemplo, se ele for, né, uma pessoa que edita durante a escrita. Aí terminou, ele vai fazer uma nova revisão, vai revisar de novo para saber se tem mais alguma coisa para mudar, porque ele complementou a história e pode ser o que ele escreveu no capítulo 2, por exemplo, já não faz mais sentido. Beleza, depois vai para um leitor beta que fazer algumas sugestões, pode passar para um leitor crítico, um revisor textual, um copydesk. Se tiver uma editora trabalhando em cima, às vezes passa por 2 até 3 revisões, dependendo do processo editorial. Então tem muitas revisões ao longo de um processo criativo. Algo. Se tu acabou e tu fez, Sim. é algo que não existia antes e agora existe. Né? Tu pegou as tuas referências, tu pegou e tu colocou da tua forma. Eu acho que eu acho perfeito isso que tu falou, né? A diferença do escritor profissional pro amador, uma delas é que o amador muitas vezes ele se frustra com a imperfeição e parte pro outro, né, cara? E a mentalidade, e eu não tô usando aqui amador como um xingamento. É simplesmente uma coisa. É um hobby ou uma profissão, né? Claro. Muitas vezes a pessoa que enxerga mais como hobby, ele vê a literatura como algo que acontece de sopetão, né? Que acontece de uma vez. Eu vou ter uma inspiração e eu vou fazer isso e pá, vai ser foda. E a literatura é fôlego. Mas isso também é muito por causa
Pô, incrível isso que o Caldela falou. 2 pontos, na verdade, né? Ele complementou essa diferença do amador e do profissional, que eu acho que é super válido. E entra muito uma questão da resiliência, né? O profissional ele tem que ser muito resiliente no entendimento que o texto dele não tá legal. E ele tem que mudar algumas coisas, por mais experiente que ele seja, né? E ele faz isso de um ofício, e ele também entende, além dessa resiliência, ele entende que ele tem que saber trabalhar com essas frustrações, né? Para quem leva como um hobby ou algo não muito sério, descarta, tchau, vai fazer outra coisa, que não é o caso, né? E vem um ponto também que ele falou da inspiração, que todos têm uma certa inspiração, mas o amador ele acha que só a inspiração vai ser o suficiente para ele começar, vai ter esse fôlego suficiente, né, que ele falou também, e terminar a história. E não é bem assim. Tem que ter estruturação, tem que ter essa resiliência, tem que ter tempo e naturalmente tem que ter fôlego para conseguir vencer todas as etapas, né, da escrita de um livro. Por causa de filme ou de algumas coisas que o pessoal vê, o cara procurando inspiração e fica escrevendo e amassa papel, ele acha que é aquilo lá, o cara vai ser buscando a musa vai ser tomado por alguma força e vai... Mas você pensar que o próprio um dos maiores gênios da literatura, que era o Hemingway, ele escreveu O Velho e o Mar, reescreveu 20 vezes. Então, quer dizer, não, você tem aquela... Quem é o cara mais romântico do escritor? Ele derrubava o uísque também direto, né? Convenhamos que tinha isso passa também. Limpo também. Né? God damn it! Bring me more paper! Passa os gatos de 6 dedos. Aí era toda hora reescrevendo. Muito bom, né? Um complemento até de outros vídeos que eu já fiz aqui também. Então, eu acho que fica de lição para esse vídeo essa diferença entre um escritor que ele é resiliente, que ele vai ter fôlego, que ele entende de todas as etapas editoriais, e é isso, né? Você vai ter certas frustrações ao longo do caminho, mas é normal, faz parte. Ele deu o Solano até o exemplo do Hemingway, né, que é um dos maiores escritores contemporâneos que a gente tem, e que ele escreveu um livro dele mais de 20 vezes. Isso é comum, isso vai acontecer. Isso não é um sinal que você é ruim. É um sinal, naturalmente, que você tem que sempre crescer e amadurecer a sua escrita, mas faz parte da jornada. Eu estou preparando um curso, né, que um dos vídeos, um dos conteúdos, que é um aulão, na verdade, eu vou destrinchar um dos meus contos, toda a revisão dele. Quando eu vou falar de revisão textual, leitor beta, copydesk, tudo isso envolvido, eu vou mostrar como que foi o processo de edição de um dos meus livros. E você vai ver que ele está todo marcado. Tem dezenas de comentários, é um conto, né? Uma história curta. Isso é normal. Isso faz parte da lapidação de uma história. Beleza? Então é isso. Gostou desse vídeo? Curta, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.